Ver quem vai entrar primeiro. Quem for entrando aí vai dando um oi. Aí já vai me falando se a imagem tá boa. O problema de fazer live à noite é isso. Às vezes a iluminação não fica tão bem, né? Tão boa assim. Mas vamos lá. O importante é a gente bater um papo e costurar um pouquinho, né? Vou aguardar. Ó, já entrou uma. Quem for entrando vai falando quem tá aí. Vai dizendo da onde é, que estado que tá falando. Merle. Oi, meu amor, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Claudete, Volta Redonda. Fabiane, boa noite. Meninas, boa noite. Olha, vamos ver se hoje a live não cai, né? Porque quem viu a live de quinta-feira passada caiu, aí eu tive que dividir em duas. Luzia, Mesópolis. Boa noite, Luzia, Fabiane, Sandra. Boa noite, meu amor, Andréia. Meninas, boa noite. Olha, Jaraguá do Sul. Gente, o nosso Brasil é maravilhoso, né? Joinville, Andréia. Campina Grande, olha. Meio do ano tá chegando, hein? Campina Grande é bom, né? As festas juninas, não é isso? Curitiba. Meninas, boa noite. Olha, eu aqui rezei para não chover hoje para a gente poder fazer a nossa live, né? A gente quer chuva, mas eu não queria que atrapalhasse aqui. Começou a trovejar, eu achei que ia atrapalhar, mas espalhou. Vera Lúcia, Muriaé. Então vamos lá, meninas. Já vou mostrar, eu vou conversando um pouquinho aqui com vocês. Quem for entrando, né, depois assiste o vídeo. Eu vou explicar algumas coisas no início. A cestinha que a gente vai fazer hoje é essa cestinha aqui, olha. Eu fiz esse fundinho colorido, né, todo naquela técnica que eu ensinei pra vocês semana passada, o Crazy. Fiz a parte de dentro também, olha, pra vocês verem que dá pra fazer. Campos, Baixada Fluminense, Janice. Meninas, boa noite, tá? Fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Olha só que linda. Por que eu fiz o fundinho também? Para mostrar para vocês que, gente, tudo a gente pode fazer na costura criativa, né? Então, o que eu quis fazer com esse cesto? Eu fiz ele aqui, aí vou mostrar para vocês, olha, você pode usar ele dos dois lados. Olha aqui. Vou abrir. Então, por exemplo, você quer fazer de uma cor lisa dentro, depois você pode virar, olha. E mostrando para vocês que vocês podem deixar o debrunzinho, olha, do lado de fora. Também, se vocês quiserem, olha. Ele pode ficar assim, com o fundinho. E aí, é claro, se você quiser dobrar, ó, também pode. É um cestinho que você pode fazer para cozinha, para você colocar no seu ateliê, no banheiro para colocar as nossas perfume, desodorante. Então, assim, é um cestinho básico, mas que a gente, com um retalho, a gente dá uma cara nova nele. Olha, então, é esse cestinho aqui. Ele pode ser usado assim, olha. Tá amassadinho porque eu dobrei, né? Mas você pode usar ele reto. Então, por exemplo, se você tiver cone de linha, colocar aqui dentro, olha, ele fica um cestinho de um tamanho muito bom. E melhor do que isso, ó, ele guarda os seus tapetinhos. Então, eu quis fazer para você, como nós estamos fazendo aqui os porta-panela, né, os pot holder, a ideia é isso aqui, olha. Tá? Semana passada nós fizemos
essa peça e hoje nós vamos fazer essa aqui. Quem não viu semana passada, gente, a aula ainda está disponível. Por que que eu não vou deixar essa aula direto? Essa técnica aqui, ela tá no meu curso da Hotmart. Então, assim, lá no curso da Hotmart eu ensino a ideia de fazer o crazy e tem mais 3 técnicas, no caso são 4. E eu, de vez em quando, eu venho aqui no YouTube e faço essa técnica para mostrar para vocês que lá são capas de caderno, mas aqui você pode transformar a técnica em qualquer peça. Olha como é que ficou a grande, gente. Olha que linda que ficou. Então, o que que eu fiz? Eu comprei esses porta-panelas, né, esses apoios, numa loja e dei uma cara nova a eles com uma técnica de patchwork. Aí, eu fiz a grande e as 3 pequenininhas, tá? E fiz o cestinho. Então, por exemplo, você vai botar na cozinha, você vai servir, ele serve para você servir um pãozinho, alguma coisa aqui dentro, e quando tá guardado, serve para você enfeitar a sua cozinha, deixar ele assim também. Ele fica muito bonitinho, tá? Então, essa aula eu vou deixar até o final de semana. Então, quem não viu, assiste, porque ela vai para dentro do clube de membros, ela vai ficar lá guardada no clube. Quem for aluna do clube vai ter acesso. Quem não, ou no clube ou no Hotmart. Mas assim, aprendeu a fazer o crazy, gente, ó, é libertador. Você consegue usar ele muito, 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 muito. Então, quem aí não assistiu a aula, assiste até o final de semana, porque foi partindo disso aqui que a gente vai fazer essa aula hoje, tá bom? Então, eu vou deixar aqui para se alguém chegar, quiser saber o que eu tô fazendo, a gente vai mostrar. Só que o que que eu fiz, tá? Eu peguei um diâmetro maior. Por quê? Ó, tá vendo? É um diâmetro maior. Esse diâmetro aqui, ele é 17. Esse aqui eu estou fazendo com 20. Por quê? Para mostrar para vocês que vocês podem fazer o cestinho de qualquer tamanho. Eu não vou aqui chegar e vou passar as medidas. Eu vou passar as medidas, mas eu vou ensinar para vocês como vocês calculam, tá? Pode ter iniciante aqui que não sabe, então eu vou dar uma leve explicação para você poder calcular o seu cestinho, tá bom? Outra coisa, nesse cestinho eu resolvi colocar uma alça, então eu separei aqui uma tira de montana. Olha, gente, que gracinha que fica. Olha aqui, você dá uma cara nova no seu cestinho. Olha aqui, ó, você prende com rebite, fica muito bonitinho. Então nós vamos colocar nesse cestinho maior 2 alcinhas, tá? Que mais? Eu espero que os comentários não congelem igual da outra vez, porque senão eu não vou conseguir conversar com vocês. Vocês estão ouvindo direitinho? A imagem tá legal? Olha, eu vou descer aqui um pouquinho, tá, meninas? Búzios. Gente, me falem. Tá dando pra ver direitinho aqui? Outra coisa, me pediram semana passada pra tirar os comentários, gente. Se tem uma coisa muito mais fácil, eu não sei, porque eu descobri até como desabilito os comentários, mas aí eu desabilitaria e eu não conseguiria conversar com vocês. Então, entendeu? Lá na rede vizinha, a gente consegue tirar, colocar, aqui é mais complicadinho. Então, eu preferi deixar os comentários assim, tá bom? Então, vocês só me falem aí se vocês estão conseguindo enxergar bem aqui e a gente vai começar a aula, tá? O que que eu fiz? Só me dá uma mãozinha aí, faz um joinha, tá? Pra me falar se vocês estão enxergando direitinho. Sil, Montana pode costurar em máquina doméstica? Sandra, aqui o Montana a gente não vai costurar ele, tá? Ele vai ser uma alcinha e eu vou colocar com rebite. Mas vamos dar exemplo que você estivesse fazendo uma bolsa e você quisesse costurar na bolsa. Dá para costurar, o Montana é macio. Eu não digo fazer uma bolsa toda na doméstica. Eu não gostava de trabalhar com sintético na doméstica, tá? Mas pregar uma alça de bolsa, prega sem problema nenhum, tá bom?
Deixa eu explicar para vocês as medidas. Ó, o cestinho vai ter 20 centímetros de diâmetro, tá? Eu já deixei ele pronto, tá? Quem não souber fazer esse trabalho vai aprender a fazer lá na aula que eu falei para assistir até o fim de semana. Semana passada eu até brinquei assim, ó, façam o topinho de vocês. Se vocês tiverem feito com 18 centímetros de diâmetro, não tem problema, porque aqui agora eu vou ensinar para vocês como é que a gente calcula, tá? E eu já deixei também para facilitar o corpo pronto. Porque senão a nossa live ia ficar muito demorada. E eu acho que tem que ser uma live mais agradável, né? A gente bate papo, mais costura e consegue flexibilizar aí o nosso tempo. Mas eu vou explicar para vocês num pedacinho pequeno como fazer isso aqui, tá bom? Eu vou passar todas as medidas, mas vou ensinar para vocês como a gente calcula. Então vamos embora. Vamos começar aqui pelo moldezinho. Deixa eu só pegar a minha fita métrica, que eu esqueci de pegar. Só um minuto. Meninas, boa noite, querida, boa noite, estou atrasada, estava na máquina. Não está atrasada, a aula está começando realmente agora. Então vamos lá. Eu resolvi fazer um cesto e quero fazer um cesto de 20 centímetros. Gente, compra aquele compasso de escolar e você consegue fazer qualquer diâmetro, tá? Mas vamos dar um exemplo que você tem aí uma tampa de panela, você tem um prato e você vai usar aquilo como molde. Então você vai colocar no seu papel, na sua folha ofício, você vai riscar com aquela tampa, com aquele prato e vamos dar um exemplo que o diâmetro 20 centímetros, tá? Como é que eu calculo o corpo do nosso cestinho? Cestinho, uma necessaire redonda, uma frasqueira redonda, isso funciona para qualquer peça que vai partir de um fundo, tá, pessoal? Você vai marcar aqui um ponto para você começar com a fita métrica e acabar com a fita métrica, tá? Então, por exemplo, você vai vir aqui, começa a medir, ó. Só que, gente, começar a medir, você tem que começar a medir, olha, e não pode, você tem que fazer a voltinha, olha. Você tem que ir circulando, sem ficar frouxo, sem ficar folgado, mas você não pode fazer isso aqui, ó. Não, tem que ser realmente no diâmetro do seu círculo. Aí você vai toda a vida. Circulou, você vai aumentar a sua margem de costura. Por exemplo, o meu diâmetro aqui de 20, ele deu 62 centímetros. Desse ponto, circulando o diâmetro até o final. 62. Minha máquina é industrial. Eu costuro com pezinho de meio centímetro. Então, eu vou precisar de 1 centímetro. Por quê? Eu vou costurar depois assim. E eu vou perder meio centímetro de um lado, meio centímetro do outro. Então, 1 centímetro. Gente, se a minha máquina é doméstica, meu pezinho é 0,75. Então, você vai calcular a circunferência e aumentar 1,5 centímetro. 0,75 de um lado, 0,75 do outro. Tá bom? Então, qualquer diâmetro que você queira fazer seu cestinho, você faz essa conferência aqui e aumenta a sua margem de costura. Tá bom, meninas? Aqui, então, nosso diâmetro 20, eu vou precisar de um corpo de 62 mais a margem, um corpo de 63.
tá bom? E de altura, eu escolhi fazer com 14 centímetros. Isso foi uma escolha minha, tá? Olha, ele tem 14 de altura. Você pode fazer de 10, de 8, de 15, tá? Então, você que tá criando a sua peça, tá bom? Então, depois disso, que você já calculou e sabe quanto que você vai trabalhar, você vai pegar. Pode pegar um quadrado, faz o seu trabalho coloridão, bonitão assim. Depois vem, pega o seu molde, risca, faz uma costurinha de segurança na ponta e refila. Meninas, cuidado para quando fizer isso, ó, o seu trabalho não ficar maior do que o molde, tipo assim, ó, porque senão o seu diâmetro aumenta e quando você for fechar o seu corpo, dá diferença. Boa noite para todo mundo que tá entrando, tá bom, meninas? Ó, compartilhem com as amigas, dá joinha aí, tá? Curtam a live, dá uma força pra amiga aqui poder estar sempre aqui com vocês, tá bom? Não esqueçam de compartilhar e curtir, tá bom? Ajuda muito. Aí, por quê, gente? Quando você, às vezes você pensa que é uma besteirinha, mas uma pontinha aqui maior, quando você faz a conferência, é 1 centímetro e meio, e aí, quando você vai fechar o seu corpo, ou ele não entra aqui dentro, ou ele vai franzir, vai ficar com prega, aí você fala assim, poxa, mas aquele molde, a pessoa passou aquela medida, só que você, na hora que foi cortar o seu, deixou um pouquinho maior. Então, toma cuidado. Qualquer coisa, depois que você fizer isso, vem, confere tudo de novo. Porque se você conferir e ficar com 1 centímetro a mais, não tem problema. É só você fazer o seu corpo de acordo com o que deu o seu trabalho pronto, tá? Ai, menina. Não chegou atrasada, não. Começamos agora. Então, olha só. Vamos lá. Entendido isso? Entendido, né? Agora eu vou fazer aqui esse corpo. Imagina que esse corpo aqui, tá? Ó, cadê? Gente, tá um calor aqui horrível. Olha aqui. Como é que eu faço? Eu preciso de 62 centímetros. 62 não, 63 por causa da margem. Eu corto a minha manta com 64 para depois eu refilar. Cortei a manta compridona, assim, ó. Ó, cortei, né? Aí eu venho, eu determinei aqui, deixa eu ver. Ó, eu não falei que eu cortei com 14 de altura? Ó, aqui eu já deixei 15 pra quê? Pra ficar maiorzinho mesmo. Aí, eu escolhi que eu vou ter 8 centímetros. Então, eu venho aqui e faço uma linha com lápis de 8 centímetros. Eu deixo bem refilado aqui, cortadinho bem certinho, e marquei 8. É nesse pedaço aqui que eu vou trabalhar os retalhos, tá bom? Ah, a Tânia está no Paulo Sérgio. Tá bom, Tânia, lembrei de você. Seja bem-vinda, meu amor. Então vamos lá, gente. Ó, vamos começar com os retalhos, tá? Estou usando o manta R1 e botei um TNT aqui. Aqui eu botei, tá, gente? Aqui eu não botei, não. Por que eu botei um TNT aqui? Porque isso aqui já vai virar um mug hug. Eu tô fazendo pra vocês, mas eu não vou perder esse trabalho. Então, depois disso, eu vou colocar um debrum bem bonitão e já vai virar kit aqui com a cestinha. Então, eu não queria, eu não usei o manta R2 porque eu tenho vários retalhos de manta R1. A gente aproveita quando é peça pequena. Então, eu botei um TNT, tá? Só por isso. Então, vamos lá. Ó, como é que você começa, gente?
Ó. Deixa eu cortar aqui o tamanho. Ah, vou dar uma outra dica para vocês. Toda vez que você for fazer um trabalho assim de retalhos, se você não quiser ficar fazendo muita conta e tal, nunca trabalhe com um tecido, tipo assim, 4 centímetros de diâmetro. Todos eles com 4. Por quê? Quando chega no final, raramente vai ficar 4. Então você vai ter todo ele com 4 e no final, quando emendar um com o outro, vai dar uma diferença. Então, mescla, ó. Eu botei uma tira mais estreita, uma tira mais larga. Então, quando eu emendar aqui uma na outra, o olho não vai doer. Vai ficar uniforme, porque nenhuma tira é do mesmo tamanho, tá bom, pessoal? Isso é só uma dica. Então, vamos lá. Olha, você vai pegar o seu tecido, direito com direito, o primeiro. E você vai usar aquela margem de 8. Ó. Tá vendo? Aí eu sempre dou uma costurinha aqui para já ficar na posição de eu colocar a segunda cor. Vou tentar fazer mais rapidinho pra gente poder ganhar tempo, mas ó. Sempre bem esticadinho, tá, pessoal? Ó. Tá vendo? Cada uma tem uma largura. Boa noite, Célia. Boa noite, meninas. Depois eu vou mostrar um cesto bem bonitão que eu fiz. Vocês vão animar, porque vocês podem fazer um desse tamanho que eu vou mostrar para vocês. Olha como é que tá ficando. Tá vendo? Gente, os retalhos é uma infinidade de possibilidades de peças que vocês podem fazer. Eu tô gravando para vocês uma aula de um porta-higiene de pasta de dente, escova. Aí eu já animei de já começar a fazer um de retalho também. Entendeu? Então, você pode ter sempre uma peça colorida e uma peça de um tecido liso. Ou seja, você vai atender todo mundo.
Aqui, pessoal, fizemos o trabalho. Agora, nós vamos costurar a parte de cima. Então, você vem aqui... Porque isso tem que estar muito reto, tá, pessoal? Não pode ficar torto. Porque se ficar torto, fica feio. Então, você vem, usa aqui você cortou ele bem certinho, então você faz aqui uma margem, ó. Peraí. Ó, eu risquei para poder... Cadê? Agora você vai costurar. Para poder já ficar bem retinho. Aqui, pessoal, tá vendo? Aí agora você vai... Aí, claro, é uma manta R2, vai no ferro e passa. Porque aí ele já vai ficar todo esticadinho, olha. Gente, tudo sobrando de manta, tá vendo? Aí agora a gente vai refilar. Olha aqui. Tá vendo? Nós ficamos com o 63 centímetros pronto pra gente fazer o cestinho. Então, você vai fazer a medida do seu do mesmo jeito que eu mostrei aqui pra vocês, tá? Agora esse aqui, eu vou colocar um forro, vou botar um debrunzinho, vai virar um tapetinho de xícara, tá? Um mug hug pra poder compor o kit. Tá legal até aqui, gente? Fala pra mim. Me digam, quem chegou depois, nós estamos fazendo esse cestinho, tá, pessoal? Esse cestinho aqui. Então, tudo ótimo, então tá bom. Então, olha só, você agora tem o seu fundo e o seu corpo. Você precisa do forro. O forro você vai cortar do mesmo jeito, ó. Você vai precisar dos 62, 63, fiz meio com 62, né? Ó,
do 63, ó, tô até conferindo aqui. Só que aqui eu cortei 14. Você vai cortar o seu forro com 2 centímetros a mais. Por quê? Eu vou fazer o falso debrum, tá? Depois eu explico para vocês o porquê. Então você vai cortar. Vamos dar um exemplo. Aqui eu escolhi a mesma cor. Mas se você escolher um tecido diferente aqui, quando a gente colocar esse forro, aqui vai ficar um debrunzinho do tecido do forro pelo lado de fora, que é esses 2 centímetros que a gente corta ele a mais, tá? Então você vai cortar 14 pro corpo e pro forro 16, tá bom? Então, esse tá pronto. Fundo, forro e o debrum pra gente finalizar o fundinho. Aqui, meninas, vou mostrar pra vocês. Olha que lindo. Esse aqui é um cesto que tem lá no clube de membros. Olha, eu fiz esse fechamento com cordão. Ele tem, ó. Aí eu fiz as tiras e fiz o acabamento de um lado e do outro. Você pode brincar. Aqui, no caso, a gente tá fazendo meio a meio, olha. Aqui eu já botei os retalhos no centro. Você pode fazer aqui uma trança francesa. Tá vendo a possibilidade que os retalhos nos proporcionam? Você pode brincar aqui, é uma tela em branco. Você pode fazer o que você quiser. Então esse cestinho, olha, você pode fazer ele grandão assim, tá bom? Então vamos lá. Vamos primeiro fechar o corpo e depois a gente fecha o forro. Você vai juntar direito com direito. Lembra que eu aumentei 1 centímetro, que é a minha margem de costura? Então, eu vou costurar aqui. Atenção, tá? Tem que casar essa linha aqui com essa, para poder, quando a gente olhar o cestinho não tá torto. Vou mostrar nesse aqui, vamos lá, ó. Aí você faz o quê? Pega aqui um alfinete, ó. Pronto. Vou virar do lado direito, só para vocês verem o que eu tô falando. Olha aqui, que bonitinho que fica, olha. Tá vendo? Fica certinho. Isso aqui que eu falei pra vocês, olha, tá vendo? É que aqui o xadrez pode não aparecer muito, mas essa tira tá mais estreita do que essa. Só que eu tenho várias aqui que estão mais estreitas, então a pessoa nem percebe que isso aqui é uma emenda, tá? Então agora, meninas, vamos colocar o nosso fundo. Vamos tirar o meio, ó. Tira o meio. Marca o pique com a sua emenda. Tira o meio. E vai tirar o meio do fundo também. Antes disso, meninas, tem que colocar o forro. Ó. Por quê? Porque nós vamos finalizar esse cestinho com viés. Se nós tivéssemos pensado em fazer ele solto, eu ia costurar esse fundo com o forro. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês deixa eu ver se eu lembro, peraí. Eu vou lembrar, gente.
Esqueci. Ah, lembrei. Cestinho, gente, você pode fazer de fundo solto ou com fundo preso. Por que eu vou fazer com viés? Porque eu, Silvana, gosto de cestinho assim, tá vendo? Ó, não tem forro solto, você pode jogar aqui clips, você pode... Aqui fica tudo preso. Quando o forro é solto, dependendo do que você for usar para guardar, eu particularmente não gosto. Por isso que eu tô fazendo esse aqui assim. Qualquer dia eu vou fazer um cestinho com fundo solto, que aí a gente aprende as duas formas de fechar. E aí, qualquer cestinho que vocês fizerem, vocês podem optar se querem fundo solto ou fundo preso, tá bom? Ó. Fundo preso, a gente refila. Meninas do Rio, eu vou um dia presencial, né? Mas eu vou participar, assim, numa exposição na Rio Artes Manuais agora mês que vem, tá? Então, vai ter um dia que eu vou estar lá no Rio, o dia inteiro lá na Rio Artes. Então, eu vou avisar vocês. Quem me segue lá na rede vizinha vai ficar sabendo o dia que eu vou. Então, se você for do Rio e for lá na Rio Artes, me procura lá pra gente se conhecer pessoalmente, tá? Vai ser um prazer. E já tá tudo organizado pra mim pra Mega também. Então, pessoal de São Paulo, eu conheci várias meninas de São Paulo que foram na Mega, né, ano passado, adorei conhecer. Peraí. E aí, tomara que eu tenha o prazer de vê-las de novo esse ano, porque foi ótimo. Então, quem for pra Mega, a gente se encontra lá. Gente, eu amo cesto. Vocês vão aqui no canal, quem, né, tá chegando aí agora. Tem alguém aí que caiu aqui de paraquedas, primeira vez? Fala aí nos comentários. Tem muito cestinho, tem muita cestinho de pão. Ó, marca os 4 cantos, tá? Por quê? Você vai pegar agora, ó, avesso do lado de fora. Tá vendo? Ah, gente, fiz besteira. Vamos lá. Fiz uma besteirinha, peraí. Vou ter que desmanchar aqui, gente. Por quê? Eu tava com um cesto de fundo solto e eu fechando aqui, eu fechei como se fosse para fundo solto. Então, peraí. Vou explicar para vocês de novo, tá? Me perdoem. Porque assim, se fosse para fazer o fundo solto, eu ia costurar esse com esse, sem o forro. Depois eu ia costurar esse fundinho aqui com esse aqui, ia vestir um no outro e ia costurar na borda. Só que eu vou fazer esse fundo preso, então, peraí. Isso acontece, né, gente? Pensa que é só com vocês que tem que desmanchar? Não, gente. A gente desmancha também. Vamos lá. Então, já tirei o meio, deixo ele aqui do lado. Ó, depois que vocês aprontarem o corpo, vocês vão colocar o forro de vocês aqui.
Coloca um alfinetinho numa ponta. Um alfinete na outra. E no meio. Costurem pela manta, porque se você for costurar pelo tecido, ele pode sobrar no final. Se você costurar pela manta, ele não sobra, tá, pessoal? Então, olha. Aqui. Pronto. Ó, desse jeitinho aqui. Aí você vai dobrar, ó. Vai casar aqui. Agora sim você vai fechar o seu cestinho. Você já fecha o corpo e o forro. Desse jeito, tá? Aqui o falso debrum. Tá vendo? Conforme você encosta o seu forro aqui embaixo, ele forma o falso debrum aqui em cima. Se fosse um outro tecido, ia estar uma bordinha aqui. É que eu queria ele todo begezinho, mas fica muito bonitinho, tá? Aí, você vai juntar aqui, ó, costura com costura. Ó, e vai distribuindo. Fala pra mim aí, meninas, vocês vão na Mega? Sil, o pessoal tá ficando muito o pessoal tá ficando muito fofo, obrigado por... Ah, o cestinho tá ficando fofo. Gente, o retalho tem esse poder, né? Ele deixa tudo mais bonito. Pelo menos assim, é o meu pensamento. Eu adoro fazer coisa com retalho. Sim, São Paulo, isso, meninas. Ó, esse ano eu quero conhecer mais meninas, hein? Por favor. Se passar por mim no corredor, me catuca. Eu adoro. Ó, tá vendo? Aqui eu vou passar uma costurinha aqui e vou passar uma costura aqui, ó, na vala. Bem na vala, pra travar, tá? Aí eu faço o quê? Olha, eu viro pelo lado avesso, pra ficar mais fácil de eu fazer essa costurinha na vala. Vocês não vão conseguir enxergar, gente, porque a câmera tá, mas eu mostro, tá? Aí...
Olha, tá vendo? Na vala, aqui você não vai ver se você colocar uma linha bem parecida com o seu tecido e pelo lado de dentro fica a bordinha feita toda bonitinha, tá? Aí, aqui nós vamos fazer uma costurinha de segurança para travar. Eu queria um cameraman, gente, que ficasse aqui mostrando todos os detalhes para vocês, mas ainda não cheguei nesse nível. Até o marido saiu hoje. Eu falei que tinha live, ele disse, eu vou dar uma volta. Eu falei, então tá, vai. Ó, pronto. Oi, Elza. Francisca, boa noite, meninas. Ó, pronto, gente, nosso cestinho tá praticamente pronto. Tá vendo? Fiz aqui a costurinha, ó, de segurança. Aí agora, você tem duas formas de você fechar. Você fecha o fundo e depois coloca o viés, ou você vem aqui, já costura o seu viés, para quando você prender o viés já tá no corpo da peça, e aí você depois só dobra e rebate, tá? Vou fazer assim para vocês, quem nunca viu, ver como é que faz. Mas você pode agora vir aqui, alfinetar tudo, levar para a máquina e depois botar o viés, tá? O que eu fiz aqui? Eu não cortei com 63, cortei 4 centímetros por 63. Então, na realidade, eu tenho o mesmo diâmetro do meu cestinho. Fechei, ó, fiquei com a argolinha. Aí nós vamos vestir aqui, ó. Ó, desse jeito. Aí você junta aqui para ficar bonitinho, ó. Costura com costura lá, costura com costura. Ó, e faz assim para poder ele se moldar, ó. Aí já também faz uma costurinha de segurança, tá, pessoal? Porque aí já fica realmente na posição. Ó. Cadê? Aqui. Ó, de novo a costurinha de segurança. Eu sou a rainha da costurinha de segurança, gente, porque eu acho que já deixa tudo no lugar. Ó. Pronto, olha aqui. Tá vendo? Nosso viés já tá costurado. Ó. Aí agora vou ter que tirar o meio de novo, tá, gente? Porque com tanto tecido aqui eu já perdi o meio. Pera aí. Gente, vocês fazem careta costurando? Eu tava vendo a última live, né? Aí eu falo assim, gente, eu tô costurando, fazendo careta. Não tem jeito, gente, é mais forte do que eu. Ó, tirei os 4 e tirei os 4. Agora, a gente vai colocar o fundo com o corpinho. Aí você vai juntar, olha, meio, avesso, todo do lado de fora, tá vendo? Deixei o direito pro lado de dentro. Vem aqui, olha,
e clipa. Aí você vai clipar de um lado e do lado oposto. Ó. Aí, acha o outro. Cadê? Cadê você? Aqui. Aqui. Aí, ó, vou clipar esse pedaço aqui, ó, esse com esse. Se bater, o resto você já sabe que vai bater. Por quê? Você já pegou um quarto do cesto e ele bateu. Por isso que é bom tirar os 4 lados. Depois você clipou o primeiro dos 4, pronto. Você sabe que tá certinho. Ó. Pronto, nosso cestinho tá pronto, gente. Então, assim, o cesto em si é muito rápido. E o trabalho com retalho, você faz, assim, se divertindo, entendeu? Depois eu vou mostrar pra vocês um negocinho que eu fiz aqui, que vocês vão ver que... Vou mostrar pra vocês a aulinha que eu tô gravando pro canal do Porta Higiene e já tô fazendo um topo de retalho. Ai, Josi, seja bem-vinda, meu amor. A Josi acabou de entrar no clube. Obrigada, Rose. Você vai adorar. As meninas são ótimas lá. E eu vou fazer esses dias, eu tô pensando, né? Eu vou fazer uma ao vivo só de viés e debrum. Porque às vezes a pessoa quer perguntar alguma coisa e no ao vivo pode. Eu vou fazer lá no clube de membros. Aí vai ser tipo um ao vivo assim, só pro pessoal do clube. E terá um lá de preço também, de precificação. Oi, Maria. Obrigada, meu amor. Olha, gente, que bonitinho. Olha aqui. Tudo bateu, ó, nada sobrou. Por quê? Porque a gente calculou certo, tá? Aí agora... Ai. Qual é a forma melhor da gente costurar, gente? Sempre a parte plana pra baixo, assim, tá? Porque aí você consegue amassar o cestinho e costurar. Então, você vai fazer isso aqui, olha. Vai trazer pra máquina, assim, ó, dessa forma. E você vai costurando e rodando, tá? Já pode costurar já com a largura do pé de máquina, tá? Porque tá tudo costurado com a costurinha de segurança, tá tudo preso, você já pode vir agora e fazer a sua costura definitiva. Aí. Eu queria que vocês vissem isso. Será que vocês... Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês não vão... Será que tá conseguindo ver? Nem sei. Eu prometo que na próxima live eu vou botar o tripé numa outra posição, gente. Para vocês poderem ver essa parte assim. Às vezes tem gente que tem dificuldade. É só ir amassando o cestinho, olha. Amassa ele.
Eu acho que não deu para vocês verem não, mas olha aqui. Tá vendo aqui? Ó, fiz a voltinha toda. Aí, antes de você finalizar, você confere o seu cestinho. Vira pro lado direito. Ó. Confere. Para que você, quando finalizar o seu viés... Ai, tá linda. Como é que ficou bonitinho? Então, volta. Agora é só o viés, gente. 2 minutos, a gente tá com o nosso cestinho pronto. Aí, agora aqui, olha. Dobra. Porque você cortou com 4 centímetros, dobra. E clipa. Ó. Você pode fazer ele à mão, né? Ou você pode... como se diz? À mão, ou você pode finalizar na máquina. Eu não vou nem rebater ele agora, porque eu quero conversar com vocês. Mas o nosso cestinho tá pronto. Ó. Só vou mostrar aqui. O próximo cestinho nós vamos fazer com forro solto, para vocês verem e falar, né? Qual que vocês gostam mais. Aqui, meninas. Olha aqui. Tá vendo? Aí, ó, você clipa tudo e faz o pontinho. Ó, a Natalina gosta da mão. Eu também adoro fazer o pontinho à mão. Vou explicar como é que é o membro sim. Aí, gente, olha aqui. Vou virar do lado direito agora. Deixa eu ver se eu consigo virar com esses clipes, né? Senão... Deixa eu tirar os clipes. Que depois eu vou... Eu vou fazer igual a Natalina. A Natalina falou de fazer a mão, já me deu vontade de fazer a mão, olha. Ai, gente, ficou tão bonitinho, olha. Olha aqui. O nosso cestinho aqui, ele pode ser usado assim ou dobrar, que nem eu dobrei o outro, olha. Por isso que eu fiz essa borda de uma outra cor. Olha aqui. Olha, você tem 2 cestinhos. Tá vendo? Ele ficou um... Você pode fazer agora um menorzinho ou um maior. Você pode fazer um kit com 3. Fica lindo, não fica? Olha aqui. Então, o fundo preso, olha, você quer botar clipe, joga aqui, ó. Vai pegar? Pega, não tem fundo saindo. Eu gosto muito de fundo preso assim, né? E olha só, gente, olha que lindo é o fundo assim. Eu adoro esse fundo colorido. Você consegue fazer um trabalho bem legal no seu fundinho do seu cesto. Que nem esse meu aqui, olha. Olha aqui. Tá vendo? E aí, pessoal? Deixa eu mostrar antes de perguntar. Olha aqui, ó. Essa aula aqui... Ai, meu Deus do céu. Eu sou espaçosa, gente. Ó.
essa aula aqui vai pro canal. Ficou muito lindo, parabéns por compartilhar. Oi, Lúbia, é um prazer compartilhar com vocês. Ó, isso aqui é um porta-papel, um porta-higiene bucal. Ui, eu tô fazendo tô gravando essa aula aqui. Aí, olha aqui, gente, eu já fiz vou fazer um de retalho. Você imagina essa peça aqui, olha aqui, que linda que vai ficar, olha que linda que vai ficar ela no retalho. Tá vendo? Então você pode fazer qualquer trabalho que você já faça e fazer uma técnica de retalho. Essa aqui é a trança francesa, tá? A trança francesa. Quem entrou depois, né? Quem não entrou no início, tá? É um kit que eu fiz de pot holder com a técnica Crazy para fazer assim, comprar essas partes esses apoios de panela de Vime e fazer o trabalho. Já fez parecido, né, Jane? Sim, porque você consegue fazer, gente, tudo que você quiser fazer com retalho, você consegue. Então, ó, já virou um kit, olha. Olha que lindo. 2 cestinhos de tamanhos diferentes. Você pode colocar os seus apoios de panela. Olha, imagina, você tá lá na sua bancada da sua cozinha, lá no cantinho da sua bancada, você botar isso aqui. Gente, você enfeita a sua cozinha. Olha só, fica lindo. Se você tiver um armário com porta de vidro, você guardar isso, já vai decorar a sua cozinha. Ficou lindo, né? Ai, gente, eu adorei. Eu fiz pra mim, aí eu falei esses dias assim, eu vou fazer e vou gravar pras meninas. E aí surgiu a ideia. Não foi nada premeditado. Eu realmente tava mexendo nos retalhos, aí resolvi fazer essa peça, resolvi fazer uma, gostei, fiz as outras, aí já animei de fazer a maior, e aí já nasceu os cestinhos durante a live com vocês, tá? Então, era isso, eu quis adiantar o máximo da aula para pra gente poder, assim, ó, nós estamos com 1 hora de live. Com 1 hora de live, vocês já conseguiram aprender. Cadê? Vocês conseguiram entender como fazer o fechamento da peça, as medidas, como medir o cestinho. Eu vou deixar na descrição desse vídeo todas as medidas. Mas não esqueçam, você tem Ai, perdi o molde, gente. Eu sou assim, né, gente? Eu não sei vocês, mas eu perco tudo. Mas vocês entenderam. Tem um molde, não tem? Deve ter caído aqui, gente. Qualquer diâmetro que vocês tenham, vocês calculem com a fita métrica, façam o seu corpo, definam a altura. No meu caso aqui eu escolhi 14, mas poderia ser, se vocês não quiserem fazer essa dobra, tá vendo? Ó, ele ficou dobrado com 10. Com 10. Então vamos dar exemplo que você não quer dobrar. Então faça com 10, ele já vai ficar na alturinha que você quer. Então, gente, você tem liberdade para fazer o seu cesto de qualquer altura, de qualquer tamanho. Se você quiser um cesto comprido para colocar shampoo, colocar coisas em algum lugar, você vai determinar o tamanho que você quer o seu cestinho. Eu sempre bato na tecla aqui que eu quero que vocês pensem, saiam da caixinha, não fiquem dependendo de medida dos outros, molde dos outros, não. Vocês pensar numa peça, um cliente pede uma coisa, você, peraí, deixa eu ver, aí calcula, faz a primeira peça para ver se ficou bonita, pode não ficar e você conserta. É assim que a gente aprende, entendeu? Isso, cadê o like, gente? Like, por favor. Adorei o trabalho do conjunto. Fica lindinho, né? Eu amo isso aqui, gente. Boa noite, querida. Então,
Vou dar os recadinhos, tá? Eu vou tentar toda quinta-feira. Pode ser que o meu falte, mas assim, no normal, toda quinta-feira, esse horário de 19 horas, trazer uma pecinha fácil, que a gente consiga fazer aí em 1 hora. Eu tento adiantar alguma coisa da peça para a gente poder. Eu acho que ficou boa essa aula desse jeito. Depois de vocês, quando acabar a live, me dê um feedback, vá lá, faz um comentário, gente, compartilha com as amigas para mostrar para o YouTube que vocês gostaram, né, da aula. Dá o like, porque assim, o YouTube só sabe se vocês gostaram da aula, vocês comentando e dando like na aula, tá bom? E aí, para quem quiser, para quem quer saber como é que funciona o clube de membros, o clube de membros é aqui dentro do YouTube. É R$14,99 por mês. Você entra a hora que você quiser sair, você sai. Desde que você esteja lá dentro, ativa no membro, você tem acesso a todas as aulas. Já tem bastante aula lá. Essa sexta aqui é uma delas, tá lá. Eu ensinei como medir, tem a aula de todo o cálculo dessa peça. Então, assim, tem a aula da peça e tem a aula do cálculo. Que eu ensinei até a questão do pi. O pi é uma medida matemática, né? Então dá para poder calcular pelo pi também, mas aí eu fiz a aula direitinho. Então o clube de membros é como se fosse uma assinatura, tá, gente? Tipo assinatura de Netflix, assinatura de TV a cabo. É assim, ela tá ativa, você tem acesso aos vídeos. Se você não tiver, se você quiser sair, você perde acesso aos vídeos. Funciona dessa forma, tá bom? O marido vai entrar aí. Pode entrar, meu filho. Então funciona dessa forma. O clube de membros é R$14,99 por mês e será um prazer ter vocês lá comigo, tá bom? Oi, Maria de Fátima, muito obrigada. Meninas, querem perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Fale para mim. Pode perguntar. Pode perguntar se vocês têm alguma dúvida de alguma parte aqui da aula que possa ter ficado aí meio sem entender, podem perguntar. E outra coisa, tá? Essa técnica, o Crazy, ele faz parte também de um curso meu lá do Hotmart. Então, lá no Hotmart é um curso vitalício, tá? Ele custa R$120. Ele tá com... Eu coloquei essa semana, da Semana da Mulher, eu coloquei um cupom de 10% de desconto. Então, quem quiser adquirir o curso, ele é um curso de capas de caderno. Eu ensino zíper, eu ensino debrum, eu ensino viés, como calcular qualquer capa de caderno. E são 4 técnicas de retalhos. Então, tem essa técnica aqui, tá? Que é a trança francesa. Tem o Crazy, tá? Eu ensino lá. Como você fez para fixar essa parte do tecido de palha? Espera aí que eu vou... Quero saber se vai ficar gravado. Então vamos lá, meninas. Essa aula foi a aula da semana passada. Ela vai ficar disponível até sábado. Domingo ela vai para o clube de membros, tá? Então quem quiser assistir ainda dá tempo. Como é que eu prendi? Gente, é um pontinho, olha aqui. Eu peguei uma agulha. Passei a linha na agulha, vim aqui bem no cantinho para ficar imperceptível. Varei de um lado do outro, dei um pontinho. Você quer lavar? Solta, lava. Porque é uma coisa que você não vai lavar sempre, né, gente? Porque é uma peça que você vai colocar lá para apoiar, vai durar até para você lavar. Mas lavando, você tira. Teve uma seguidora até perguntou se eu posso colocar velcro. Pode. Você pode colocar um velcro aqui e colar e costurar o velcro na palha. Mas eu acho que o pontinho, gente, quem não tem uma agulha e uma linha em casa, faz um pontinho e fica tudo certo. Fica tudo grudadinho, olha. Então, Francisca, essa aula aqui da semana passada, sábado, ela vai para o clube de membros. Essa de hoje
vai ficar aí alguns dias, até o meio da semana, até quinta-feira que vem, que de repente vai ser a nossa próxima aula. Aí ela vai pro clube de membros também, tá? Então, quem quiser assistir, corre para assistir. E quem quiser ficar com a aula disponível, é só entrar lá no clube que ela vai estar lá. Eu não colei no Vime, Valdenice, eu fiz um pontinho de linha. Eu peguei a linha e costurei, olha, esse aqui eu fiz vários pontinhos, olha. Aí esse aqui foi o que eu fiz por último. Eu achei que nem precisava fazer tanto pontinho, eu só prendi no meio, ó, olha aqui. Ó, tá só preso no meio, tá? Só isso, igual essa aqui, olha, mesma coisa, olha. Eu só fiz um pontinho e não cai, ó, fica solto na peça, tá? E aí, gente, essa aula, ela vai ficar disponível até quinta-feira que vem e vai pro clube também. Então, eu convido vocês de irem lá pro clube comigo, é R$14,99 por mês, a gente tem bastante coisinha, bastante peça, aula legal lá, eu faço uma aula ou um bate-papo ao vivo. Então, tem um projeto no mês, tá? Um projeto exclusivo e uma live igual essa aqui que eu tô conversando com vocês. Pode ser de peça ou pode ser de bate-papo. Falar de preço, falar de composição de cores, tirar dúvidas. Então, a ideia é sempre uma live e um passo a passo, um projeto. Esse projeto pode ser um projeto mais elaborado. Teve lá, eu fiz um trilho de mesa de retalhos, tá lindo lá. Quem depois de finalizar a aula, corre lá, entra e vejam quais as aulas que já estão disponíveis lá. Ou pode ser tipo um kitzinho, um pano de prato com uma toalhinha de mesa, um batimão. Então, assim, ou pode ser um kit, ou pode ser uma aula só, depende do projeto. Aonde eu comprei essa peça de Vime? Meninas, qualquer loja de decoração, sabe essas lojas que vocês acham louça, copo, essas lojas de utilidades domésticas, você acha essas peças de Vime, tá? E, por exemplo, sabe essas bolachinhas de madeira que tem também para você apoiar a panela? Se for uma bolacha daquela de madeira, você pode usar o velcro. Aí eu acho que o velcro funcionaria bem. Se você tiver aquela bolacha de madeira, você cola o velcro na madeira e costura o velcro no forro. E aí você vai lá e coloca em cima, não vai dançar na madeira e vai ficar lindo também na madeira. Mas essa peça de Vime você acha muito fácil, tá? Acredito até que Shopee, Mercado Livre, se você jogar lá apoio de panela de Vime, você vai achar. Meninas, não esqueçam o meu like, não esqueçam comentar, curtir, compartilhar lá nos grupos de vocês de artesanato, tá bom? Foi maravilhoso ter a presença de vocês aqui. E se tiver mais alguma dúvida, é só comentar depois da aula liberada que eu respondo com o maior prazer, tá bom? Acho que por aqui a gente vai ficando, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês. E eu aviso qual vai ser a aula da semana que vem. Então, quem não me seguir lá na rede vizinha, corre. Qualquer vídeo meu tem o link, tá? Tanto do Facebook quanto do Instagram. Corre lá, me segue que eu vou avisando sempre a hora que eu entro, o que eu tô pensando, o que eu tô fazendo e eu vou avisar qual vai ser a peça da semana que vem. Tá bom? Um beijo. Bom descanso para vocês também. Ó, espero vocês no clube de membros, hein? Quem entrar, me dá um oi lá. Vai ser um prazer. Beijo, meninas.